Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa quinta aula de ensino religioso, né? Esse novo normal que a gente está vivendo, que é a questão da pandemia, as nossas aulas remotas dentro do nosso grupo de WhatsApp. Então, hoje a gente vai falar é, de tempo sagrado e tempo profano. Então, antes da gente entrar nessa discussão, nesse assunto, vamos saber um pouquinho o que é tempo, segundo algumas definições. Segundo o professor de filosofia José Carlos Reis, para a ciência, o tempo consiste em relação dos movimentos naturais, ou seja, movimentos da Terra em torno do Sol, as fases da Lua e etc. Então, dia, noite, né? A mudança do dia para a noite, as fases da Lua, Lua crescente, Lua cheia, Lua nova e assim por diante. Numa perspectiva já filosófica, o tempo é a passagem do ser passado para o presente para o futuro. Então, passado do presente para o passado para o futuro, né? É o movimento do ser no espaço. Já segundo Reis, o historiador, ele pensa diferente. Para ele, o homem é o tempo com a consciência de mudança e de finitude, sem interesse pelo qual está fora do tempo, aquilo que não muda, certo? Então, agora a gente vai seguir nossa aula e vamos falar de tempo sagrado. O tempo sagrado para as religiões ou para as pessoas religiosas existem diferenças entre o tempo sagrado e o tempo profano. Isso porque o tempo sagrado é tempo mítico, ou seja, primordial, o tempo da origem das coisas que se torna presente. Cada festa sagrada, cada tempo litúrgico consiste na atualização de um evento sagrado que teve lugar no passado mítico. Isso porque o tempo sagrado é mítico, né? O que ele falou aí, ou seja, primordial, o tempo da origem das coisas que se torna presente, aquilo que a gente tem, a origem dentro da religião, a origem de tudo, certo? O tempo sagrado, que é relembrado por meio de festas e rituais, é um tempo inicial, original, o qual não é relacionado com o passado histórico, pois nada veio antes dele. Um exemplo de temporalidade sagrada é a comemoração de fim de ano, muito comum na maioria das tradições culturais e religiosas. Também é a reatualização da origem do mundo e do universo. Assim, cada cultura possui uma maneira própria de explicar o tempo da criação, né? Como de reafirmar esse pacto entre as pessoas e os deuses por meio de seus rituais e festas próprias de sua cultura, que é tentar a explicação desse tempo sagrado dentro da própria religião. Dentro do cristianismo, que é o que domina o nosso país, com as religiões maiores no nosso Brasil, é voltada dentro do cristianismo, seguindo o cristianismo, a gente pode citar alguns exemplos de tempo sagrado. O Natal, o Ano Novo, a Páscoa, a Ascensão de Cristo, Corpus Christi, Finados e entre outros. Já o tempo profano é o que? É toda a relação temporal ligada ao cotidiano. As coisas do mundo vivido pode ser considerado como a temporalidade profana. Então, é toda a relação temporal ligada ao cotidiano. As coisas do mundo vivido pode ser considerado como temporalidade profana. Podemos citar como exemplo o tempo histórico, que é marcado por continuidades e descontinuidades. Contudo, existem definições sobre o tempo geológico, tempo psicológico, tempo físico e também cronológico, que são considerados o tempo profano. Mas também existe a concepção, né, do tempo profano linear e progressiva de tempo, oposta à repetição cíclica, que é típica das religiões orientalistas, que é própria das chamadas religiões históricas, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, e que afirmam a intervenção de Deus na história, num acontecimento único, tendo como objetivo a salvação. Então, assim, o tempo profano é aquilo que não é ligado à religião, porque nas religiões a gente tem tudo tem uma explicação dentro da religião, pela vontade, né, do Deus ali da religião. Então está acontecendo isso, aconteceu aquilo, tudo tem um porquê. Já no tempo profano a explicação não cai nisso, cai por um fato científico, um fato geológico e assim por diante, tá certo?
Então, pessoal, hoje a gente não tem atividade para fazer. Eu quero que vocês fiquem à vontade para tirar dúvida comigo lá no grupo do WhatsApp. Aqueles alunos que não fizeram as atividades anteriores, pode assistir às aulas 1, 2, 3 e 4 que está aqui no YouTube, fazer as atividades e me mandar. Qualquer dúvida referente a qualquer uma das aulas, eu também estou disponível lá no nosso grupo, tá bom? Então tá bom, fiquem com Deus e até semana que vem.